Olá, bom dia. É a professora Fabiana, novamente desejando para vocês as boas-vindas, né? Terminou nossas férias de forma diferenciada, foi diferente de todos os anos, né? E agora retornamos também de uma outra forma diferenciada, né? Não presencial, né? Mas que todos estejam em casa fazendo acompanhamento, fazer seu horário de aula, se organizando da melhor forma possível que a gente possa, né, tirar dúvida. Você pode estar lá voltando o vídeo, assistindo quantas vezes for necessário para tirar dúvidas sobre o nosso conteúdo. E assim vai ser todos dessa forma, né? A gente procurar da forma melhor que pode, né? A gente vai falar aqui sobre o sistema respiratório, né? Nós temos 4 sistemas, né? Já viu o sistema digestório, né? Nos meses anteriores, né? E agora nós vamos ver o sistema respiratório, né? Que o nosso sistema respiratório é um dos... Aliás, todos os 4 sistemas são altamente importantes na nossa vida. Mas quando a gente fala do respiratório, imagina agora, nesse momento que a gente está passando de situações difíceis, qual é o sistema que mais sofre, que mais ataca é o sistema respiratório. Sim, sem esse procedimento fica difícil, né? Não existe nenhum equipamento, né? Altamente que possa substituir o pulmão, né? Não existe, né? Por mais que a gente está precisando de alguns, como a gente vê a situação que está ocorrendo, algumas pessoas precisando de certo tipo de equipamento para repor esse processo, a falta de ar, ele vai dar o suporte, mas jamais vai fazer o que o nosso pulmão faz, né? Isso a gente sabe disso. Então, o sistema respiratório, ele tem o procedimento de 2 processos. Vou mostrar para vocês, vou tentar ver como é que eu faço, mostrar para vocês as vias aéreas, né? Onde você vai ter lá os procedimentos por onde o ar vai passar. E nós temos também o processo do pulmão, que ele faz o procedimento até onde ele vai, né? Os procedimentos dos nossos órgãos, né? Então, na cavidade nasal, que é essa cavidade que o pessoal chama fossa nasal ou cavidade nasal, né? Por onde o ar passa, né? Ele vai estar passando pela boca também, né? Algumas pessoas não gostam de utilizar o procedimento da boca, mas sabe que a boca também faz parte desse procedimento, né? Quando a gente às vezes está com aquele processo de gripe, a gente tenta respirar pela boca, né? Então, esse procedimento também ocorre, né? A boca, aí vem o que? A faringe, a laringe, né? A traqueia, e aí vem os brônquios, né? Que acontece nas vias aéreas, né? Esses são o caminho por onde o ar passa, né? Por onde a gente tem que fazer o procedimento respiratório, né? Lógico que existe outro procedimento que acontece devido a esse silozinho que fica entre aqui para poder barrar, né? Essas partículas, né, esses micro-organismos que são chamados estranhos, né, no nosso corpo, nesse procedimento. Então, ele passa por esse procedimento, né, passando pelas vias aéreas, né, que são essa cavidade nasal, né, para umedecer, né, tem um muco também que faz parte. É diferente o processo quando a gente está gripado, que às vezes tem que fazer o procedimento pela boca, né, então a passagem é diferenciada, onde aqui na cavidade nasal, ele vai ter o aquecimento, umedecer o processo desse ar, né? Ele vai chegar mais lento. Na parte da boca é como ele tivesse uma abertura diferenciada e essa abertura faz com que não tenha esse aquecimento, né? Esse procedimento dessa filtração. Aí ele chega mais rápido, mas não vai ter esse procedimento, que ele precisa passar todo por esse canal. Aí nós vamos chegar na faringe. Quando fala da faringe, a gente acha que faz parte só do sistema digestório. Não, a faringe, ela tem lá um procedimento, né, que ela tem uma abertura para passar para a laringe, né, que tem primeiro é a faringe, depois é a laringe, né. Entre a faringe nós temos a chamada glode, que a gente chama epiglode, né, que é uma membrana que ela abre e fecha, né. Essa membrana ela é passada, é como eu tivesse 2 tubos, e esses 2 tubos que ocorrem é como fosse um do esôfago e o outro da
traqueia, né? Então, quando a gente está falando da parte respiratória, né? Essa epigloide, essa membrana, ela precisa fechar, né? Para que o alimento não possa cair, né? Na traqueia. E aí tem o outro procedimento, que ele vai direto para o esôfago. É por isso que a gente fala que faz dois passos, tanto do respiratório, como que eu já até falei para você no sistema digestório, né? Como faz parte também, né, da, do sistema respiratório, né? Que no caso aí é a traqueia. No caso do esôfago, o alimento cai no esôfago. E no caso ela fecha, né, para que a gente possa passar o alimento e a gente poder respirar. Às vezes acontece a questão do engasgo, né? Que a pessoa consegue engasgar, né? E aí, quer dizer, são esses procedimentos de alimento, mas ele joga retornar novamente o alimento, né? Porque lá vai passar só o ar, né? Então, essas camadas faz com que esse procedimento desse ar vá percorrendo todo esse procedimento, né, que vai até chegar na laringe, né, que chega na laringe, ele vai fazer que a laringe, né, que a gente chama esse procedimento onde fica bem aqui, a gente tem aqui a traqueia, né, tem os anéis que a gente chama, né, esses anéis, né, que a gente chama de a chamada pregas vocais, né? Nós temos os anéis da traqueia, essas pregas vocais, ela vai ter nesse procedimento, por muitas vezes da laringe, é por isso que às vezes quando tem falta de ar, que a pessoa tem que fazer um procedimento diferenciado para tentar respirar. E aí o que é que acontece? Para os homens chama o pombo de Adão, né? Que esse fica no segundo anel da traqueia, né? Porque ele pode fazer com que o procedimento respiratório, quando faz um processo cirúrgico, alguma coisa para tentar respirar, né? A traqueotomia, aí ele tem esse procedimento, muitas vezes pode perder até a voz, que a vibração da voz ocorre nesse processo da faringe, né? Ou da laringe, desculpa, da laringe, né? Ocorre esse procedimento. Então, o ar ele vai ter que percorrer todo esse processo, né? Das cavidades, né? Onde vai passar pelos canais, né? Vai passar pela boca, vai para a faringe, depois vai para a laringe, depois vai para a traqueia e assim vai para os brônquios, né? Esses são os presentes das vias aéreas. E aí depois vem a parte que é chamada do pulmão, que são os brônquios, né? Os brônquios alvéolos pulmonar, que como é que tivesse uma bifurcação, né? Essa bifurcação ela se abre, quando chega no final ela se abre, né? Formando os brônquios e depois os alvéolos, que envolve uma membrana, né? Essa membrana onde tem os alvéolos, onde é feita as trocas gasosas, né? Onde ocorre esse processo das trocas gasosas, né? Então temos também chamada a ventilação pulmonar. Essa ventilação pulmonar, ela tem dois procedimentos, que é a questão da expirar e inspirar, né? Entrar o ar, quando eu faço assim, eu estou inspirando o ar para dentro do meu organismo. Expirar, né? Eu estou jogando o ar para fora. Então eu preciso saber quando inspira, quando a gente pensa em dentro, né? Dentro, então inspirar dentro, então levando o ar para dentro. Expirar, né? Jogando o ar para fora. Então esse é o procedimento. E aí acontece a questão do oxigênio e do gás carbono, né? É aquele ditado que uma pessoa diz: quem é pobre fica rico e quem é rico fica pobre, ou vice-versa. Ainda bem que tem esse procedimento que é pouco tempo, né? Vai e troca todo tempo. Alguém é pobre, fica rico, quem é rico fica pobre. Então é a questão do oxigênio e do CO2, né, que é o gás carbono. Que essa troca, que ela é feita lá nas hemácias, né, não somente nela, mas no momento agora, que a gente pode puxar lá na frente, nas hemácias também faz, que ela faz a troca, que ela traz esse processo lá das células, né, ela faz o procedimento das células, que é as chamadas
respiração celular, que é feito, por isso que é chamado de respiração celular, porque é feito nas células, nessas trocas, né, no metabolismo e tudo. E tem o processo também das hemácias, quando ela leva, né, o que ela faz? Ela pega, recebe, no caso quando sai do pulmão, né, recebe o CO2, faz essa troca e libera o oxigênio, e aí faz a troca no procedimento lá no pulmão, onde vai ocorrer essa chamada troca gasosa, né? Que essa chamada troca gasosa só acontece lá, a gente temos a pleura, né, que é uma membrana que reveste, não sei se alguém já ouviu falar nessa membrana, muitas vezes a pessoa está hospitalizada e assim, vixe, tem água na pleura, né, cria, porque se eu pegar, não sei se alguém já pegar uma carne, um frango, você não vê aquela membrana, né, que fica, parece uma pelinha, né, que fica revestindo aquele tecido, né, então pronto, às vezes a gente tem uma membrana, mais de uma membrana daquela, né, e entre elas tem a parte líquida, né, que faz o processo da pleura, né, que ele faz esse procedimento dessas membranas. E aí é que acontece a questão da troca gasosa, né? Que são chamados de hematose. Hematose é a troca de gás, né? O gás carbono, ele é liberado e o oxigênio, ele segue rumo à célula novamente para ser distribuído em toda a parte do nosso corpo, nessa troca gasosa. Né, quando estiver vendo lá o sistema cardiovascular, né, ele vai ver esse procedimento do sangue quando vem, né, faz aquela troca, chega lá no pulmão, né, através, por isso que as pessoas dizem até os brônquios, porque tem os bronquíolos, né, que ele faz o processo, os bronquíolos, ele faz esse processo da troca, né, por isso da troca gasosa. Por isso que as pessoas comentam, quem é asmático, né, tem lá na parte dos bronquíolos, né, esse problema, dificuldade, né, de, como é que se diz, de eliminar, né, esse processo do gás carbônico, por isso que sente aquela falta, né, para receber o oxigênio. Já quando a gente está falando de problema respiratório, envolve a rinite, envolve a sinusite. Lembrando que a sinusite são esses seios, né, que fica aqui, né, esses seios, né, da face. Esse aqui já é uma inflamação que ocorre, por isso que é a sinusite. Já a sinusite, né, ela já acontece nessa região, né, nasal, né, que ele vai, o procedimento já é diferente. Já o asmático já vem lá no procedimento, né, não quer dizer que a pessoa que tem a rinite não tenha outros problemas também, né, mais interno, mas começa na parte aqui, nasal. Já o procedimento do asmático já é lá nos brônquios. Então, após a traqueia tem os brônquios, depois a traqueia vem os brônquios, né? Aí a bifurcação para ter o que? Os bronquíolos, que são menores, já próximos aos alvéolos pulmonares. É lá nos bronquíolos que ocorre o procedimento da dificuldade, né, da deficiência de uma pessoa asmática. Então, assim, lembrando que não pode esquecer da hematose, que é a troca gasosa que precisa ser feito, né, pelos capilares, né, são os pequenos vasos finíssimos, assim, finíssimo, como se fosse um fiozinho de cabelo, né, ele é todo preenchido como se fosse uma rede, né, essa rede tá lá para poder encher, né, aquele de oxigênio e gás carbono, né, e ser liberado o gás carbono e ficar o oxigênio, né, depois que ele faz aquela troca, tirando, né, aquelas impurezas para poder jogar para fora e manter no oxigênio. E é um procedimento que vai e volta constantemente, está sendo nesse procedimento. Então a gente também consegue inalar esse ar, né, oxigênio, também pela atmosférica, né, mas o procedimento tem outros procedimentos que eu já falei também lá na parte da alimentação, como é que é o processo que ocorre, né, para formar glicose, gerar energia e tal, tem esse procedimento todinho, né. Então assim, tenta ler o conteúdo, né? Faz anotação, aquelas anotações essenciais que eu não entendi, para gerar pergunta na próxima, a gente tirar todas as dúvidas que a gente consegue tirar em relação ao conteúdo, né, do sistema respiratório,
né? Isso é apenas um pequeno exemplo, uma pequena demonstração, explicando assim por cima, para que vocês possam entender. Leia, faça anotação. Na próxima aula, assim, a gente passa o conteúdo, o restante do conteúdo e mais as dúvidas das atividades, ok? Obrigada, um beijo.